Criando União. Capítulo 7. O desejo válido de ser amado. Saudações, caríssimos amigos. Bênçãos para todos. Bendita seja esta hora, que vocês possam encontrar orientação sobre o que for mais necessário. No caminho da autoanálise, aprende-se não apenas a lidar melhor com as dificuldades, mas também com os tempos felizes. A pessoa que ainda está na escuridão e na ignorância dos fatos da existência humana e da importância da vida pode não lidar com os acontecimentos felizes melhor do que com os adversos. Ambos exigem sabedoria, maturidade e o conhecimento espiritual que proporciona o verdadeiro incentivo para o autoconhecimento, para que a busca seja compreendida de modo construtivo. O desejo de ser amado existe em toda a alma humana. Esse desejo em si não é apenas legítimo e saudável, mas também, a seu modo, criativo ou leva à criatividade. A falta de amor pode levar à paralisia das forças criativas da alma. Para satisfazer o anseio de serem amadas, as pessoas muitas vezes escolhem o caminho errado, em parte porque o anseio é inconsciente. Até ser examinado à luz da razão e da realidade, esse desejo é contraproducente e, portanto, gera frustrações. Como, pois, o desejo tantas vezes é inconsciente? Em primeiro lugar, vamos examinar a razão disso. O desejo de amor da criança é ilimitado, mas ela é levada a achar que esse desejo de amor exclusivo e ilimitado é errado. Portanto, sente culpa. É verdade que o desejo de amor exclusivo e ilimitado é irrealista e imaturo. Mas, como o desejo permanece insatisfeito, a criança chega à conclusão errada de que o desejo de amor em si é errado. A conclusão certa seria, entre aspas, não posso ter o tipo de amor que queria até agora, mas tenho o direito de ser amado. Isso pode acontecer contanto que eu, por meu turno, aprenda a amar da forma certa e madura. Fecha aspas. A vergonha de desejar. O primeiro equívoco, portanto, é que o desejo de ser amado é motivo de vergonha. Esse desejo, então, é reprimido e, por isso, acarreta muitas consequências infelizes. Alguém pode pensar: comigo, esse desejo de maneira alguma será reprimido. Tenho plena consciência dele. Sim, vocês podem ter consciência do desejo até certo ponto, mas, mesmo assim, continuam apenas parcialmente conscientes da tristeza e encontram um substituto do amor que não recebem. A luta é desgastante e provoca reações que torpedeiam a meta desejada. Cada um de vocês, do seu próprio jeito, precisa descobrir de que forma e sob que aspectos seus conflitos estão relacionados com esse esforço universal. Apesar da vergonha causada pelo desejo de amor e sua subsequente repressão, não é possível silenciar por completo essa voz glamourosa. A voz está ali, mas só pode se expressar como um desvio. É por isso que vocês não conseguem obter o amor que desejam. Mas vocês ainda não sabem disso. No fundo, pensam assim: querer ser amado é um erro. Não tenho o direito de ser amado, não mereço. É por isso que não consigo. Mas a voz interior, que jamais pode ser silenciada, continua lutando à sua maneira errada
persistindo na atitude que faz com que vocês sejam menos amados. Se vocês desistirem de procurar da forma errada, perceberiam que o seu eu verdadeiro pode ser e será amado. O círculo vicioso, nesse caso, seria rompido. A substituição do amor pela aprovação. Pois bem, qual é a maneira errada? É a substituição do desejo de ser amado pelo desejo de ser aprovado, de brilhar, de ser melhor que os outros, de impressionar as pessoas e de ser importante. De certa forma, isso parece menos vergonhoso. Assim, as pessoas passam pela vida tentando constantemente se justificar. A substituição pode assumir várias outras formas. Fazer com que os outros concordem com vocês ou sigam os seus passos, ou provar que vocês concordam com os outros, que estão de acordo com a opinião pública ou a opinião de determinadas pessoas, ou com o que julgam ser a opinião delas. Nem sempre as duas coisas são iguais. Todas essas atitudes e muitas outras são meros substitutos da ânsia de ser amado. Uma tendência frequente a de se enquadrar, de ser a criança obediente, faz parte desse conflito. A tendência que vem para o primeiro plano não é a mesma em todas as pessoas. Interiormente você não está ciente do desejo original e muitas vezes nem mesmo do desejo substituto. A luta para se justificar para os outros. A compulsão para provar alguma coisa existe em todas as pessoas. É apenas o seu grau que varia. Enquanto vocês não entenderem a natureza dessa compulsão, depois de comprovarem que ela existe, não poderão afinar com nenhuma solução e serão incapazes de desistir da luta compulsiva. Mas, se procurarem na direção certa, além de saberem com o intelecto que existe tristeza pela insatisfação, também poderão sentir. E isso é bom. Perceberão, nesse caso, que o esforço pela aprovação, para provar uma ou outra coisa, faz de vocês pessoas concentradas, apenas em si mesmas, orgulhosas, arrogantes, superiores. Os submissos e, em consequência disso, ressentidos. Esse esforço contribui muito para que vocês não sejam amados quando poderiam ser. Se libertassem de toda essa camada que insiste em querer o substituto do verdadeiro anseio. Se vocês se permitirem sentir o anseio original, sem medo da suposta humilhação e fraqueza nele implícitos, sem medo de sentir a simples tristeza, cujo efeito nunca é prejudicial à alma, estarão contribuindo muito para a própria satisfação. E perceberão que o que não é digno de amor não são vocês, e sim essa máscara artificial trabalhosamente elaborada. Em vez de atolar um sentimento nocivo de piedade por si mesmo, você se desenvolverá o bastante para afastar as tendências que o impedem de receber o que merece. Mais ainda, vocês perceberão que essa luta é totalmente inútil. Nada que não seja autêntico pode trazer o sucesso. É uma camada sobreposta, cobrindo um desejo original, nunca é autêntica.
Mesmo que vocês consigam uma vitória temporária, admiração, aprovação, seja o que for, a sensação final será de insatisfação e de amargura. A decepção será inevitável por vocês, pois vocês não conseguem nunca chegar ao ponto desejado. A vitória é passageira e não abrange todas as pessoas que vocês gostariam de agradar. Mas, acima de tudo, essa vitória será decepcionante porque não é o que vocês realmente desejam. A frustração e a infelicidade sempre têm raízes nesse conflito. Vocês lutam como se a vida de vocês estivesse em jogo, por dentro. É preciso admitir esse conflito para poder revelar o desejo original de ser amado e o sentimento de tristeza por não serem amados como deveriam. Pensem na frequência com que as reações emocionais são desproporcionais quando alguém discorda de vocês. Entretanto, se estiverem profundamente convencidos de que aquela pessoa os ama de todo o coração e manifesta seu sentimento com ardor e ternura, a divergência não importa. Todos vocês conseguirão lembrar-se de episódios assim. Isso deve servir para provar que minhas palavras também se aplicam a vocês. Depois de reconhecer essas emoções, é preciso entender que vocês estão lutando por algo que não desejam de fato e que a vitória possível jamais será proporcional à desesperada intensidade de esforço. Procurem descobrir especificamente de que forma essa luta para provar alguma coisa ou provar-se de alguma maneira ou de outra traz à tona o que há de pior em vocês. Como ela aparece exatamente? Esse reconhecimento será menos doloroso e muito mais libertador do que vocês imaginam, pois nesse momento vocês entenderão por que não eram tão amados quanto desejavam. Entenderão que a razão não é o fato de vocês serem o que são. Nada podendo fazer a esse respeito, esse reconhecimento trará ânimo e fortalecimento. Quando esse esforço para se provar diminui, vocês preparam o caminho para o amor real e maduro. O amadurecimento mental fará com que entendam que o único tipo de amor é o que se recebe de graça. Primeiro, vocês vão começar a deixar que os outros não os amem, se não quiserem. Isso pode causar tristeza, mas não causará tensão, nem compulsão, nem obsessão. Será uma tristeza, sem a piedade por si mesmo, uma tristeza que não deixa ninguém realmente oprimido, portanto, não vai fazer de vocês pessoas desagradáveis. Amor forçado. Por dentro, vocês constantemente querem forçar os outros a amá-los. O disfarce é a vontade de ser aprovado, mas, em última análise, vocês querem forçar as pessoas a amá-los. E amor forçado não é amor. A criança que existe em vocês não percebe isso. Mas quando vocês identificarem essas correntes, detectarão a corrente interior que diz claramente: os outros precisam me amar. As pessoas mais fracas, com motivações doentias, podem parecer que cedem temporariamente e que obedecem a esse comando. No entanto, essa reação só pode trazer vazio e decepção, pois não é o que vocês realmente almejam e que, na verdade, não terão enquanto não abandonarem essa atitude de forçar os outros. A alma forte, madura, não pode ser coagida ou submeter-se.
ela só funciona em liberdade. Além do mais, vocês nunca respeitarão de fato a pessoa que obedecer a esse comando. Só se pode respeitar a pessoa que ama espontaneamente. No entanto, vocês só receberão essa dádiva espontânea se não forçarem. Não é possível experimentar a dádiva espontânea do amor enquanto a tendência a forçar não for detectada pelo consciente. Assim, primeiro é preciso deixar as pessoas livres, dando-lhes a opção de amá-las ou não. Isso não significa que vocês sempre ficarão contentes com a opção do outro. No entanto, se enfrentarem a tristeza, ela não lhes fará mal. A gratificação do amor espontâneo será enorme. A essa altura, vocês compreenderão que no passado vinham rejeitando a oportunidade de receber o único amor verdadeiro e valioso que existe. Por favor, meus amigos, não me entendam mal. Quando digo que vocês forçam os outros a amá-los, não estou me referindo a atitudes conscientes. Estou falando de emoções. Se vocês entenderem o que está por trás das reações emocionais, verão que tenho razão. Dar liberdade. Vocês aprenderão agora a tomar a atitude generosa de deixar os outros livres, não apenas para errar, mas para discordar, para ter fraquezas que vocês talvez reprovem, mas também para amar. Se você está consciente do seu desejo original e depois da frustração, e depois do que faz por causa dessa frustração e depois da tentativa de forçar os outros, você perceberá claramente que são apenas essas atitudes emocionais do inconsciente que impedem a livre dádiva do amor verdadeiro. E não o fato de ela não ser suficientemente boa. Uma pessoa nessas condições está avançando no caminho. Vamos examinar melhor outro aspecto do processo interior universal que acabei de descrever. Vocês querem ser amados e não relativamente incapazes de amar, pelo menos não com a intensidade com que querem ser amados. Esse amor se expressa melhor apenas quando o outro age corretamente. Portanto, vocês exigem algo que não estão dispostos a dar. Exigem amor incondicional e esperam que o outro os compreenda tão bem que seja capaz de amá-los apesar de suas falhas e de suas várias fraquezas. Não percebem que, com essas fraquezas, sem querer, vocês magoam e decepcionam os outros? Assim como eles, muitas vezes, sem querer, magoam e decepcionam vocês, por causa das fraquezas deles. Vocês precisam ser entendidos e amados apesar disso, mas não estão dispostos a agir na recíproca em relação às fraquezas dos outros. Essa exigência não verbalizada e inconsciente é injusta. Ela equivale a orgulho, pois vocês reivindicam uma posição especial que não querem conceder aos outros. Essa posição é altamente subjetiva e, portanto, irrealista. Essas atitudes afetam o outro com mais força do que vocês poderiam imaginar nesse momento. É fácil perceber que vocês não lucram nada com essa atitude. Assim, é necessário aprender a amar, pois só então o efeito desse sentimento sobre os outros fará com que eles lhes deem amor. Para aprender a amar, o primeiro passo é eliminar a subjetividade. Entre muitas outras coisas, o amor é a objetividade. A subjetividade gira em torno de si mesma. O amor
e egocentrismo não podem coexistir. Todos vocês sabem que o amor não pode ser forçado. Ele cresce organicamente à medida que os obstáculos são superados. O egocentrismo e o subjetivismo são os maiores entraves para dar e receber amor. A disposição para o amor. Nenhum ser humano é totalmente capaz de amor real e de objetividade real, mas existem gradações. Na medida em que observam essa falta de objetividade, vocês ficam mais objetivos e assim chegam mais perto da capacidade de amar. A capacidade de amar aumenta constantemente, acompanhando a disposição de amar. A disposição para o amor, por sua vez, cresce proporcionalmente ao desaparecimento do medo de não ser compreendido, ou pelo menos não exatamente da forma ou na velocidade desejadas. Reconheçam o pavor que desperta uma pequena ofensa ou uma decepção. Ao voltarem à visão interior para essa direção, vocês certamente acabarão percebendo que o terror é totalmente ilusório, como a imaginação exagerada. Por causa disso, vocês relutam em amar. Portanto, a capacidade de amar fica constantemente diminuída e paralisada. Quando vocês tiverem adquirido a capacidade da visão objetiva e imparcial, não haverá possibilidade de serem feridos pelos instintos doentios dos outros. Vocês já não precisarão manter o equívoco de que a tendência masoquista é uma prova de amor. Ficarão livres da ilusão de que qualquer desatenção, mágoa ou decepção é uma tragédia contra a qual é preciso se proteger. Recapitulando, a solução para o problema de saber dar e receber amor exige que vocês reconheçam, primeiro, as emoções substitutivas, cujo objetivo é sutilmente forçar os outros ao amor. 2. A perspectiva subjetiva encoberta pelas reações emocionais que impedem que vocês amem. 3. O mundo ilusório, onde vocês têm pavor da rejeição. 4. O efeito de tudo isso sobre a personalidade e o ambiente de vocês. O pleno reconhecimento desses elementos exige tempo, perseverança e muita vontade de enfrentar tudo o que está dentro de vocês, sem reservas. Quando a verdade dessas palavras adquirir vida dentro de vocês, esses elementos e essas atitudes fatalmente começarão a mudar de modo gradual, lento, porém constante. Com essa disposição aumentará a capacidade de amar. Vocês saberão discriminar o tipo de amor que desejam dar aos outros e não ficarão perturbados ao perceber que não recebem o amor de todas as pessoas conforme as exigências da criança interior. O fato de uma pessoa não amar ou não aprovar vocês já não constituirá uma tragédia como agora, quando essa percepção é de cunho emocional. À medida que vocês crescerem e amadurecerem, o fato de não serem amados ou de não receberem aprovação não causará perturbação. Por isso, não trará à tona o que há de pior dentro de vocês. Vocês saberão encarar as decepções da vida com uma certa serenidade. Serão capazes de entender e enxergar objetivamente, sem distorções, as pessoas que os irritam.
Esta será a realidade emocional profunda de vocês e não uma realidade superficial ou artificial. Que essas palavras possam ser o início de uma nova fase, de um nível mais profundo para todos vocês. Rezem por uma compreensão mais profunda das palavras que proferi esta noite. Sejam abençoados em nome do mais sagrado. Vão em paz e alegria no caminho de libertação. Voltem-se para a maturidade e a realidade com um ânimo alegre e paciente. Muitos serão os frutos desse trabalho para todos aqueles que não desistirem. Sejam abençoados, fiquem em paz, fiquem com Deus. A objetividade e a subjetividade no relacionamento será o capítulo 8 que vamos ler no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!